Professor JV, uma vez que o áudio do evento não estava bom, o que o senhor de fato quis dizer com a palestra da segunda Conferência Cearense de Ufologia? Ok, amigo. Naquela palestra, que foi a palestra da segunda Conferência Cearense de Ufologia, na verdade nós estávamos querendo mostrar que o tema da conspiração vai muito além do que geralmente se expõe quando se fala do assunto, mesmo naquelas pessoas que acreditam na conspiração piamente. Então o que estávamos querendo mostrar a rigor é de que a conspiração, além de verdadeira, ela é uma panconspiração, isto é uma conspiração que alcança todos os lugares e está em toda parte. Ela é um grande mecanismo mundial engendrado pelos governos. E aí, quando eu falo governos, não são governos, esses governos que nós estamos vendo nas figuras, por exemplo, de um Barack Obama, um Putin, o presidente da China. Não estamos se referindo a esses presidentes, a esses supostos mandatários das nações. Nós estamos falando de os grupos militares e militares secretos, às vezes muito secretos, que têm esses presidentes sob controle. Esses presidentes seriam como que marionetes nas mãos desses dirigentes militares que agem subterraneamente nos governos. Em alguns casos fala-se de agências governamentais ou paragovernamentais que mandam muito mais do que o presidente. E isso a gente vê nos vários teóricos da conspiração e até pessoas que já foram do governo, foram militares, como é o caso daquele Robert Dean, e que ele diz claramente que hoje são agências que estão comandando tudo. Então, o que nós estávamos dizendo na segunda Conferência Cearense de Ufologia é de que a conspiração ela é muito maior do que podemos supor, do que qualquer pessoa pode supor, porque ela abrange e alcança todas as áreas da atividade humana. Poder-se dizer que desde os primórdios até hoje a humanidade está sob esta direção invisível. E foi por isso que Ernesto Bono chamou esse comando do mundo de governo oculto, governo secreto. Então, desde os primórdios, a humanidade está sob tutela desses dirigentes. Claro, a gente tem que dar aquela abertura da teologia, mostrando que este momento ocorreu após a queda do homem. Porque, embora a rebelião cósmica tenha começado antes do nascimento do homem e até antes da criação da Terra, embora tenha começado antes, mas o conflito estava gerenciado, restrito e gerenciado pelas forças aliadas a Deus, que mantinham o conflito não apenas distante da Terra, como também de todos os planetas de terceira dimensão e de quarta dimensão e de segunda dimensão, enfim, todos os planetas. E a batalha, a guerra, o conflito ficava como que adstrito às zonas que foram cerceadas pelos agentes de Deus, que mantiveram o teatro de operações da batalha separado de todo o resto do cosmos. E imaginamos que isso deve ter sido feito, providenciado, planejado por Deus, para evitar que esses seres angélicos fizessem nos outros planetas aquilo que fizeram na Terra. Então, o que dizemos é que, a partir da queda do homem, isto é, como se o homem tivesse cedido voluntariamente
o espaço para estes seres operarem aqui, a partir daí a conspiração se impôs e tudo mais passou a estar sob tutela desta conspiração e desses conspiradores. E isso alterou até mesmo a questão da natureza, porque mesmo nesses eventos que nós temos como naturais, de terremotos, de tsunamis, de grandes chuvas e avalanches, mesmo aí nós sabemos que se o planeta tivesse se mantido sob a direção de Deus, se o homem não tivesse voluntariamente entregue o coração e a administração da Terra a esses seres malignos, a Terra não teria e não sofreria terremotos, tsunamis e nenhum desses cataclismos que nessas últimas décadas têm sido muito mais frequentes na Terra. Pois bem, então a conspiração é muito mais abrangente, ao ponto de existir até mesmo nos fenômenos ditos naturais, que os meteorologistas dizem que são produtos de mudança de ventos, temperatura da água do mar, enfim. As explicações deles são sempre estas, porque eles não têm a visão espiritual das coisas e, portanto, não poderiam imaginar que tudo isso se trata de efeitos provocados por agentes das trevas malignos, angélicos e espirituais, que são capazes de controlar todas as forças da natureza. Isso até nos faz lembrar que quando Jesus estava naquele barco em plena tempestade, e que ele acalmou a tempestade, ele deu ordem à tempestade de acalmar-se. E evidentemente ninguém ordena uma tempestade, porque tempestade é uma coisa que não tem vida, não tem inteligência. Então, se a Bíblia diz que ele ordenou que a tempestade se acalmasse, evidentemente ele deu ordem aos agentes do mal que estavam naquele momento controlando aquela tempestade, e eles então o obedeceram, como o obedeceram também na hora em que ele vinha passando e aqueles 2.000 porcos estavam ali nas vizinhanças, e uns demônios que foram obstaculizados por Jesus e foram impedidos por Jesus, pediram que Jesus os deixasse entrar na manada de porcos. E Jesus os concedeu e eles entraram na manada de porcos. Porque os demônios, por mais malignos que sejam, por mais perigosos que sejam, eles no final das contas sempre obedecem à voz do Senhor. Então, no caso da tempestade também foi isso. Jesus deu ordem àqueles espíritos malignos que estavam provocando aquela tempestade, e a tempestade acalmou-se. Então, a ideia é de que a conspiração é muito maior, muito mais abrangente, e nós iniciamos a palestra na segunda conferência cearense de ufologia, explicando que até mesmo a chamada seleção natural da teoria da evolução de Darwin, que para nós não é teoria, é lei, é real, é plenamente verdadeira. Tanto é que nós sempre advogamos que os chamados 7 dias da criação, na verdade, são 7 eras geológicas, ou 7 eras cósmicas, dentre as quais Deus foi fazendo paulatinamente e progressivamente a criação, continuando com essa progressão até a chegada da primeira célula, os primeiros seres unicelulares, até nós, atualmente, seres multicelulares. Então toda essa cadeia foi evolutiva, e por isso a gente tem essa noção e aceitamos perfeitamente a contribuição que Darwin deu para a verdade, para esclarecer a verdade. Enfim, com a seleção natural que Darwin trouxe, percebemos que apenas os animais, os bichos, e tanto do reino animal como do reino vegetal, o que se manteve na Terra foram aqueles reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, que iriam servir não apenas ao homem em si, o homem enquanto criatura, enquanto ser diminuto nas mãos de Deus, mas iriam servir também aos propósitos dos seres malignos que a partir de então governavam o homem e que precisavam ter um conjunto de estruturas e de infraestruturas no planeta para ajudá-los a dominar mais o homem. E por isso então é que nós citamos aquele exemplo de que os animais mais terríveis, mais peçonhentos, mais perigosos, os mais contaminantes, os mais traiçoeiros,
Enfim, os animais, vamos dizer assim, que têm mais condição de fazer o mal ao homem, são também aqueles que têm maior resistência e têm mais sistemas de defesa para sobreviver às catástrofes no mundo. Como nós sabemos, por exemplo, que as baratas sobreviveriam a um holocausto nuclear. E os animais, como a gente conhece, por exemplo, os cupins, são extremamente resistentes e estão aí, dizem, desde a pré-história. Os ratos também são pré-históricos, os tubarões são pré-históricos. Então esses animais todos perigosos e animais que podem ser objetos contrários ao homem, podem ter ações contrárias ao homem, destruindo casas, destruindo propriedade, e mesmo matando pessoas, são esses os animais que têm uma sobrevivência maior e estão na Terra há uma quantidade maior de tempo. Portanto, são antiquíssimos, estão aí e sustentam. Então, essa coisa é o que nós viemos provando, viemos mostrando naquele encontro, que a grande conspiração é muito maior do que supomos, pois até coisas mínimas como um inseto, uma barata, um cupim, podem ser itens catalogados para uso pelos grandes conspiradores para fazer com que a maldade que eles planejam para nós seja posta em prática. Não podemos nos esquecer que Dr. C.S. Lewis mostrou que os conspiradores estão interessados, mesmo nos menores males que podem fazer alguém, quando o Dr. R, numa certa ocasião, estava andando por uma praia e viu rãs cortadas, perfuradas pela unha de um agente das trevas que foi até um planeta para fazer o mal a uma civilização. Então, o que é que nós dizemos? Se eles teriam interesse em fazer mal a rãs, você imagine o interesse e a profundidade, a extensão dos interesses de fazer o mal contra nós que eles têm. A coisa é tão séria, que temos certeza, e isso eu acho que é uma coisa que pode se provar até na Bíblia, que se não fosse a proteção de Deus, dos anjos que se acampam ao redor dos que o temem, se não fossem essas proteções de Deus e dos anjos que Deus coloca para a nossa proteção, nós já teríamos sido, não digo assim, dizimados no sentido de morte, mas a morte espiritual já teria entrado no coração de todos os homens. Também é importante os ouvintes lembrarem que o que mais importa para os agentes das trevas não é o morticínio, não é a carnificina, a morte física das pessoas, mas é a morte espiritual. Aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte, esta é a morte que interessa ao diabo. Porque matar uma pessoa na terra, mesmo que seja trucidando a pessoa, fazendo aquilo que se chama de esquartejamento, o que for, com tortura e tudo, esta morte ainda é um mínimo em comparação com o sofrimento da segunda morte. Então, é a segunda morte que o demônio se interessa em praticar. Então, toda a conspiração, ela está aí para esconder a verdade de nós, e esse ato de esconder tem o propósito de que continuar mantendo a maldade em alta na Terra, e a maldade que homens podem fazer com homens até a rigor seria pequena em comparação com a maldade que esses espíritos podem fazer, que é a promoção da segunda morte. Então, esse foi o contexto geral do que nós estávamos ensinando na palestra, na segunda conferência cearense de ufologia, para mostrar o grau de abrangência da conspiração e, portanto, aqueles que creem na teoria da conspiração devem assumir que é uma coisa muito maior, mais grave, mais abrangente do que está aí, e tudo que está ocorrendo no mundo está sob a égide desses conspiradores que têm o principal interesse, esconder a verdade para manter a maldade em alta no mundo. É isso.